Por que tanto medo do futuro? Por que tanta inquietação? Por que tanta pergunta? Não tenha medo do futuro, porque do teu futuro quem cuida sou eu garanto o teu futuro. Os valentes também temem. Os valentes também temem. Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 9. Quem encontrou, diga amém. Conforme a permissão do pastor, vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio o versículo 1, vocês leem o 2 e assim leremos até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Todos nós, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Eu quero reler este verso de número 9, na versão NTLH. Repita assim comigo, por favor. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos irmãos, o livro de Josué, ele descreve pelo menos 3 eventos principais. Em primeiro lugar, a entrada na terra de Canaã. Em segundo lugar, a conquista da terra de Canaã e também a colonização desta terra por meio do povo hebreu. Então, a entrada, a conquista e a colonização da terra de Canaã são temas principais deste livro de Josué. O livro de Josué também, ele é uma contraparte do Êxodo. Por quê? Porque enquanto no Êxodo Deus conduz o seu povo para fora de uma terra de provação e sofrimento, no livro de Josué,
Deus conduz o seu povo para dentro de uma terra de abundâncias de vitórias, uma terra que emana leite e mel. No livro do Êxodo, Deus divide as águas do Mar Vermelho para tirar o povo de dentro da terra de escravidão. No livro de Josué, Deus detém as águas do Jordão para introduzir o seu povo na terra da promessa. Ou seja, no Êxodo, o povo sai. No livro de Josué, o povo entra. O Êxodo é liderado por Moisés. Entretanto, o livro de Josué é liderado pelo sucessor, ou melhor, este período, do livro de Josué é liderado pelo sucessor de Moisés. E podemos perceber que não dá para falar de Josué sem falar de Moisés. E podemos observar algumas diferenças básicas que haviam entre esses dois homens de Deus. Enquanto Deus usou Moisés para realizar grandes prodígios com o seu cajado, Deus usou Josué para realizar grandes conquistas com a sua espada. É lindo isso. Enquanto Moisés era profeta, Josué era um guerreiro. Isso me faz entender que para cada tempo Deus tem um homem, e para cada homem Deus dá uma ferramenta certa para utilizar na sua obra para a glória do seu nome. Quem diz amém por isso, irmãos? Quando falamos de Josué, é preciso entendermos que a primeira vez que Josué ele aparece nas Sagradas Escrituras é no livro do Êxodo, do capítulo 17 e o versículo de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 9. A primeira vez que Josué ele aparece nas Escrituras. Nos diz assim a palavra de Deus. Versículo 8, para entendermos o contexto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, onde, queridos? Em Refidim. Pelo que disse Moisés a quem? A Josué. Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Observe que é aqui, nesta primeira batalha que Israel enfrenta após sair da terra do Egito contra os amalequitas, é a primeira vez que Josué ele é mencionado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia nos mostra que Josué ele pertencia à tribo de Efraim e o nome do seu pai era Num. A Bíblia não fala sobre a sua mãe, não registra o seu nascimento. Ele já aparece no contexto bíblico, no contexto histórico das Sagradas Escrituras, como sendo um guerreiro. Mas há um fato interessante sobre Josué, irmãos, é que ele teve o seu nome mudado. Porque ao analisarmos a palavra de Deus, vamos perceber que este homem de Deus, este guerreiro, este homem corajoso, ele aparece nas Escrituras com dois nomes. O primeiro nome é Oséias, que significa salvação. Entretanto, o seu nome foi mudado para Josué, que significa Jeová é salvação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, e vejamos se não é verdade. Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo de número 44. Veja como Josué, ele aparece nas Escrituras, sendo chamado de Oséias. Deuteronômio 32 e 44 diz assim: E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e quem, irmãos? Filho de quem? De Num. Veja Números capítulo 13. Números capítulo 13, mais uma vez ele aparece com este nome, Oséias. Números capítulo 13, o versículo de número 8, nos diz assim a palavra de Deus:
da tribo de Efraim, quem? Oséias, filho de Num. Veja o versículo 16, fazendo menção à mudança do seu nome, realizada por Moisés. Capítulo 13, versículo 16 ainda nos diz assim: estes são os nomes dos 12 homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou quem? Josué. Glória a Deus por isso. Observe, queridos irmãos, que Josué, ele nasceu na terra do Egito. Foi um dos hebreus que nasceu na terra do Egito. Logo, ele teve o privilégio de ver os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus realizou por meio de Moisés na terra do Egito. Todos nós sabemos de que o Senhor libertou o seu povo com um braço forte, com mão estendida, dando vitória à nação, aos hebreus que estavam cativos dentro do Egito, libertando-os e mostrando o seu poder a Faraó e a toda a terra do Egito. E Josué, ele cresce, ele vê esses milagres, esses prodígios e essas maravilhas que Deus era capaz de fazer. Logo, ele também teve o privilégio de atravessar o Mar Vermelho. Diz a palavra de Deus que quando o povo está sendo perseguido por Faraó e pelo seu exército, Moisés clama ao Senhor, pedindo a Deus que o livrasse. Deus então dá uma ordem para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Moisés então estende o seu cajado sobre o mar, ele não toca nas águas, ele estende a vara sobre o mar, e Deus sopra um vento, e é o vento que abre o Mar Vermelho, e diz a palavra de Deus que o povo passa a pés enxutos. Josué está presente aqui nesta ocasião, ele atravessa o Mar Vermelho. Então, observe, irmãos, que Josué, ele além de ter o privilégio de atravessar o Mar Vermelho, ele também teve o privilégio de atravessar o Rio Jordão. É um homem que teve grandes privilégios nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus apresenta Josué como sendo o moço que não se apartava da tenda, o auxiliar de Moisés, o servo de Moisés, aquele que estava ao lado de Moisés, sendo preparado para assumir o seu lugar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo, capítulo de número 33, e o versículo de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 33, e o versículo de número 11. Leiamos o versículo 9 para entendermos o contexto. Diz assim: e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor fazia o que, irmãos? Falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés como face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, ele nunca o que? Se apartava do meio da tenda. Observe que Josué, ele era um servidor direto de Moisés. E ele teve o privilégio e a oportunidade de participar, de presenciar de muitos encontros entre Deus e Moisés. Ele, por exemplo, participou do momento em que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei do Senhor. Êxodo capítulo 24, por favor, abra sua Bíblia. Êxodo 24 e o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo 24 e 13. E levantou-se Moisés com quem? Com Josué, seu servidor.
E subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória de Deus sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Olha para cá, por favor. Geralmente a gente costuma dizer que Moisés subiu ao monte e ficou lá, mas a gente esquece que Josué também estava lá. Josué também ficou ao lado de Moisés, aguardando até o tempo oportuno que ele tem que descer do monte. A prova é tanta que o povo se corrompe no arraial, e é Josué que diz para Moisés: eu escuto um barulho no meio do povo. Ele acha que é um alarido de guerra, de batalha. Entretanto, ele era ainda inexperiente, mas Moisés discerne o barulho e entende que o povo havia se corrompido, porque o próprio Deus também já havia lhe dado esse entendimento. Observe que, à medida que Moisés caminhava com Josué, e à medida que Josué estava ao lado de Moisés, Josué ia sendo preparado espiritualmente. Porque, pelo que parece, Josué é um guerreiro, é um homem preparado para a batalha, é um homem corajoso, é um líder militar. Deus usa Moisés com o cajado, mas usa ele com a espada. Moisés é profeta, mas ele é guerreiro. Eles têm perfis diferentes, mas precisam ter algo em comum: intimidade com Deus. Ele precisa desenvolver uma intimidade. Deus não vai usar ele da mesma forma que usa Moisés. Deus não vai usar ele com a mesma ferramenta que deu a Moisés. Porque Deus não precisa usar ninguém igual a ninguém. Diga amém por isso. Se Deus usa todas as pessoas da mesma maneira, isso faz entender que Deus é limitado e não pode dar outras habilidades a outros. Mas louvo a Deus que ninguém é igual a ninguém. Deus usa cada um do seu jeito e com a sua ferramenta, no tempo certo e para a obra certa. Dê glória a Deus por causa disso. E esse homem, ele está sendo preparado. Ele está aprendendo a subir o monte. Ele está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ele está crescendo ao lado de Moisés. E ele não entende, ele não sabe, ele não percebe, mas Deus está investindo na alma de Josué. É 40 anos ao lado de Moisés, vendo Moisés passar por apertos, vendo Moisés passar por lutas. Você não acha que nos dias de rebelião que se levantavam contra Moisés, Josué não estava lá e via o que Moisés passava? Você acha que quando levantavam-se contra Moisés, contra as consagrações que ele fazia, como por exemplo o seu irmão Arão, será que Josué não via a perseguição, aqueles que falavam contra Moisés, aqueles que se levantavam contra Moisés? Será que Josué não viu quando o povo murmurou contra a liderança de Moisés, quando o povo de dura serviço se levantava contra ele? Moisés estava ali, irmãos, direcionando o povo, dirigindo o povo, mas enfrentando muitos desafios. Mas Josué estava ao seu lado, aprendendo, sendo trabalhado por Deus, sendo moldado por Deus, recebendo os investimentos de Deus. Ele vê as dificuldades da obra
Ninguém melhor do que Josué para entender as crises que Moisés passava. Ninguém melhor do que Josué para entender as guerras que Moisés passava. Ninguém melhor do que Josué para entender os desafios que se levantavam contra Moisés. Ele sabia o peso da obra, ele sabia o peso que estava sobre Moisés, mas ele também não sabe que Deus escolheu ele para carregar aquele peso. Mas Deus está trabalhando nele. Deus está permitindo ele ver algumas coisas. Para ele se acostumando com a pressão. Para ele se acostumando com o povo. Para ele ir se acostumando com as dificuldades, com os desafios. Porque ele tem habilidade com a espada, mas precisa ter intimidade com Deus. Ele é corajoso. Olha, irmãos, ele não tinha medo de ninguém. Olha para cá. A gente está falando sobre não ter medo. E uma das características de Josué era essa, a coragem. Tanto é que ele é um guerreiro. Quando os amalequitas se levantou contra o povo de Deus no deserto, a primeira batalha que Israel enfrentou, Moisés sabia tanto, pastor, que Josué era corajoso, que ele era um homem de guerra, que ele era um homem habilitado para a peleja, que a primeira pessoa que Moisés chamou foi Josué. Moisés disse: ô Josué, venha cá, eu sei que você é habilidoso, eu sei que você é treinado, eu sei que você é corajoso, eu sei que você sabe manusear bem a espada, e eu preciso de você, porque tem algo novo no meio do povo. O que é, Moisés? É uma batalha. A gente nunca lutou contra ninguém, mas a gente sabe que o nosso Deus é general, que nunca perdeu uma guerra. E Deus está lhe levantando hoje, meu filho, como líder desse exército aqui. Você tem coragem? Ele disse: eu estou pronto. O que é que o senhor quer que eu faça? Escolha homens para descer com você a peleja. Irmãos, Josué desceu a peleja para lutar contra os amalequitas. E diz a palavra de Deus que Moisés sobe ao monte e fica em pé. Porque Deus está ensinando a Josué que na obra de Deus não se faz só na força do braço. Aleluia, preciso trabalhar, mas é também preciso orar. Deus está formando ele, Deus está ensinando ele que vai ter guerra, que ele vai vencer. Não é com a espada na mão, é no monte da oração, é de joelhos. Deus está querendo ensinar a Moisés, Deus está querendo ensinar a Josué que a força não vem dele, que quem dá vitória a ele não é a habilidade dele, quem dá vitória a ele é Deus. Quando Moisés levanta a mão, Josué recebe força, vai para a batalha e começa a avançar contra o exército inimigo. Mas quando Moisés vai arriando as mãos, Josué vai retrocedendo na batalha. Era Deus dizendo: a força vem de mim. Enquanto Moisés ora, eu vou lhe dando vitória. Enquanto Moisés está com a mão estendida, eu vou lhe ajudando. Eu quero que você entenda que você também não precisa só ser preparado fisicamente e ter habilidade na espada. Eu vou lhe preparar espiritualmente para a obra que eu tenho com você, porque você não pode ter medo dos homens, mas dos desafios espirituais você vai ter medo. Porque já percebeu que tem alguém que é muito corajoso, mas quando se trata da obra de Deus, ele tem medo? Ele é valente, ele é corajoso, mas o primeiro desafio que Jeová dá a ele, ele teme. Por quê? Porque as coisas aqui dentro é diferente. Porque essa obra aqui é espiritual. E aqui a gente não confia na gente. Aqui a gente confia em quem chamou a gente. Aqui nós não confiamos nas nossas habilidades. Aqui a gente confia na capacitação do Espírito. É diferente. E Josué é alguém que é valente. Venceu os amalequitas. Moisés disse: eu preciso de 12 homens para espiar a terra de Canaã, para ver o que é que tem lá, para ver se tem gigantes, para ver o que é que tem. Josué é um dos escolhidos, irmãos, e ele vai junto com Caleb e mais 10. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que era terra de gigantes. Quando eles voltam com o relatório, 10 deles ficaram com medo e trouxeram uma mensagem de medo para o povo. Mas Josué e Caleb não.
Josué e Caleb eram corajosos. E eles entendiam que não era na força do braço, era no poder de Deus. E eles disseram: olha, a terra é de gigante, é verdade. Tem desafio, tem. O negócio lá é estreito, é verdade que é. Mas tem uma coisa: se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar essa terra que Ele nos prometeu. Ele é treinado 40 anos junto com Moisés. E chega o tempo, irmãos, de ele assumir o grande desafio, talvez o que ele mais temia. Deus anuncia para Moisés que vai guardá-lo. Deus diz: Moisés, suba aqui nesse monte, contemple a terra de Canaã. Moisés disse: Senhor, eu vou entrar. Deus disse: não vai. Não vai porque você desobedeceu. Eu mandei você falar a rocha e você feriu a rocha. Você não vai entrar. Ele insistiu. Deus disse: olha, não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar. E Moisés então ora ao Senhor e pede a Deus para que Deus levante um homem, alguém que lhe substitua, alguém que fique no seu lugar, aleluia, alguém que seja como um pastor para aquele povo. Glória a Deus. E Deus então, irmãos, decide levantar Josué no lugar de Moisés. Abra sua Bíblia, Números, capítulo de número 27. Depois disse o Senhor a Moisés, 27:12 de Números: sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebelde fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificarem nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, perceba, Josué é 40 anos ao lado de Moisés, mas não é Moisés que indica Josué a Deus. Ele não indica. Ele não diz assim: Senhor, o homem para assumir o meu lugar é Josué. Não. Porque ele sabia que a obra não era dele. A obra era de Deus. Mas Deus colocou Josué ao lado dele propositalmente para treiná-lo. Ele sabe que Deus tem algo com Josué, e mesmo assim ele não fala de Josué para Deus, porque ele sabia que Deus já conhecia Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti, quem? A Josué, versículo 18, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe abençoe toda a congregação dos filhos de Israel. E porá Eleazar, o sacerdote, ao qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Versículo de número 22. E fez como o Senhor lhe ordenara. Moisés fez, porque tomou a Josué, apresentou perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos. Ele deu mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Sem a presença, por mais habilidoso que ele fosse, ele não tinha como realizar aquela obra. Ele precisava da presença
do Espírito, da glória e da aprovação. Veja Deuteronômio capítulo de número 3. Versículo de número 21. Está bem perto a partida de Moisés. Deus deu ordem a Moisés. Moisés agora está falando para o povo. Deuteronômio capítulo 3, versículo 21, diz assim: também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais. Sabe o que é que Moisés está dizendo? Olha para cá. Tu visse as guerras que eu enfrentei. Enquanto tu estavas ao meu lado, tu adquiriste a experiência. Tu visse que Deus me deu vitória nas batalhas. E Deus também te dará. Eles vão se levantar. Mas você não pode ter medo. Por que eu não posso ter medo? Porque você conhece o Deus que me deu vitória. Porque as experiências, eu quero que você entenda isso aqui. As experiências com Deus me faz vencer o medo. Está ouvindo? As experiências com Deus me faz vencer os medos. Versículo de número 27. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a quem? A Josué. Olha o que Deus diz a ele: esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e fará possuir a terra que apenas verás. Irmãos, Deus guarda Moisés. Teclado, por favor. E quando Deus guarda Moisés, o povo pranteia a morte de Moisés por 30 dias. Olha aqui. Josué nunca tinha feito nada no meio da congregação com a ausência de Moisés. Moisés era a inspiração dele. Moisés foi quem ensinou tudo a ele. Tudo que ele aprendeu sobre Deus, sobre a obra, foi com Moisés. Mas Deus disse assim: Moisés vem e você fica. E agora? Tem hora que Deus remove os nossos pontos de apoio. Enquanto Josué caminhava, Moisés estava ao lado dele. Mas Deus está dizendo assim para ele agora: agora chegou a hora de caminhar sozinho. E caminhar sozinho às vezes dá medo. Quando a gente caminha junto do nosso Pai, que está ali para ensinar, que conhece os perigos da estrada, que está ali para nos defender, a gente se escora. Mas e caminhar sozinho? Com tantos inimigos. Os valentes também temem. Os valentes também temem. Aquele homem que manuseava a espada com coragem, quando ele olha para o lado, que ele não vê Moisés. E Deus dizendo a ele: chegou a sua vez de caminhar sozinho.
ele teme, ele desanima, ele está triste. Passam 10 dias e ele não faz nada. 20 dias e ele sem fazer nada. 30 dias depois da morte de Moisés. E ele desanimado para baixo. Deus tirou o ponto de apoio dele. Deus levou o seu mentor. Deus removeu de perto dele o seu ponto de apoio no homem que ele corria para se apoiar. E agora está na tenda, triste, desanimado. Porque lutar contra os inimigos é fácil. Pode vir, que eu confio nessa espada. Agora, liderar o povo de Deus, viver a chamada, abraçar o que Deus tem, requer coragem. Abraçar a chamada requer coragem. Moisés passou por tanta dificuldade e Josué sabia o que é que esperava ele. Eu não quero passar pelo que Moisés passou, enfrentar o que Moisés enfrentou. Não quero não. Mas Deus disse: eu quero. E detalhe, nos seus dias vai ter mais guerra do que nos dias de Moisés. O seu ministério será marcado pelas guerras e pelas batalhas. Ele sabe disso. Moisés já havia dito a ele: não tenha medo, Deus vai me levar. Está chegando o tempo, Josué, de você seguir sozinho, caminhar com as suas próprias pernas, desfrutar das suas próprias experiências. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a igreja em Petrolina: Deus irá te levar a viver as tuas próprias experiências. Prepara-te para Deus remover os teus pontos de apoio. Até agora tu está se apoiando em alguém, mas Deus está dizendo: meu vento vai soprar. E eu vou dizer agora: é contigo. Eu e tu e eu. Não adianta se esconder, não adianta dizer que não quer, não adianta correr, porque eu sei como remover os seus pontos de apoio. Você até hoje está se escorando, dizendo: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não vou, para mim só até aqui tá bom. E Deus está lhe dizendo: eu tenho algo mais adiante contigo. É por isso que eu tenho permitido tu viver algumas experiências, ver algumas coisas, perceber outras. Eita, irmão, isso aqui é profético.
Ele está na tenda. E Deus diz: eu vou lá. Eu vou animá-lo. Josué, meu servo Moisés é morto. Se levante, erga-se e passe o Jordão. Sabe o que Deus está dizendo para ele? O tempo de Moisés passou. Está perto o pastor Elciano. Aí vai pegar o jacinho aí. Ele vai fazer. Meu servo Moisés é morto. Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Mas, Senhor, os inimigos são muitos. Não tenho condições. Aí Deus disse assim para ele: ninguém subsistirá diante de ti. E tem algo para eu te dizer, Josué. Pois não, Senhor. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só Josué entendia o que Deus disse a ele. Porque quando eu disse assim, Deus poderia ter dito: eu serei com você, eu farei assim, assim. Mas Deus disse assim: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por que Deus está dizendo isso? Porque ele cresceu ao lado de Moisés. Ele viu o que Deus fez por Moisés e com Moisés e através de Moisés. E agora Deus está dizendo para ele: tudo que você viu, a forma que você viu trabalhando com Moisés, usando Moisés, defendendo Moisés, protegendo Moisés, dando vitória a Moisés, eu lhe digo, não tenha medo, porque o Deus que foi com ele, que você viu, você também experimentará. Você terá suas experiências. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Prepare-se. Há uma chamada de Deus na sua vida. E você não pode ter medo de viver o que Deus tem para você. Mas eu não sei falar. Eu sou assim. Eu sou assim. E eu sou assim. Não é sobre ti, sobre Ele. Não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. Não é sobre quem tu és, é sobre quem te chamou. E eu tenho uma palavra de Deus aqui que o Espírito me deu. Não tenha medo do futuro, porque do teu futuro quem cuida sou eu garanto o teu futuro. Quando Josué foi preparar o povo para atravessar o Jordão, ele disse assim:
santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, ninguém tem poder sobre o amanhã, não. O amanhã pertence a Deus. Eu não posso dizer, amanhã eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser, amanhã eu faço isso. Porque Deus pode me tomar hoje. Mas quem entende que Deus já falou acerca do seu futuro, ele já ri do amanhã. Porque quem caminha com Deus já tem um pé no futuro. Amanhã Deus vai fazer. Amanhã Deus vai fazer. Por que tanta certeza é essa? Porque o Deus que me chamou, Ele me prometeu que cuidaria do meu futuro, que faria do meu futuro. Eu já estou com um pé no futuro, eu já estou com um pé no amanhã. Ele vai cuidar do teu futuro, Ele vai cuidar. Amanhã o Senhor fará. Feche seus olhos. Por que tanto medo do futuro? Por que tanta inquietação? Por que tanta pergunta? Se o teu Senhor está no teu futuro, te dizendo, eu já preparei tudo. Tudo está preparado. Não tenha medo. Confie na minha direção. Confie em quem lhe escolheu. Confie em quem lhe chamou. Tu não tens noção do que Deus fará contigo no futuro. Tu não tens ideia do que está preparado para ti. Não passou na tua mente. Nem nos teus melhores sonhos tu consegues sonhar com o que Deus preparou. Porque há um véu no teu futuro. E Deus vai descortinar assim, olha. E às vezes Deus faz uns recortes do futuro, viu, irmão? Sabe o que é recorte do futuro? Promessa. Deus fala algo do futuro para o nosso presente. É Deus fazendo um recorte no futuro e trazendo para nós. Tem coisa que eu estou vivendo hoje que eu estou sabendo desde os meus 15 anos de idade. É porque Deus, ele antecipa assim, ó. Entre comantri, elevorgia, sergio, revaria. Antes de eu vir para Petrolina, há 4 anos atrás, o Senhor me disse: eu vou te levar em Petrolina. Eu digo: sim, Senhor, vou ficar só aguardando o tempo. Está entendendo? Porque Deus é assim. Ele fala hoje e cumpre amanhã. Não tem medo, não tenha medo. Eu vou cuidar do teu futuro. E eu vou cuidar de ti melhor do que Moisés cuida. Eu vou cuidar de ti melhor do que Moisés.
melhor do que teus pais. Melhor do que os teus. Jacó achava que enquanto José estivesse pertinho dele, ele cuidaria bem de José. Aí Jeová disse: eu vou mostrar para José e para Jacó que eu cuido melhor de José do que Jacó cuida dele. Eu vou tirar de perto. Ah, como eu sinto essa palavra. Eu te darei tuas próprias experiências. Recebe hoje uma porção do Espírito sobre a tua vida. Uma porção de coragem. Se tu crê, abre a tua mão. Não é estender a mão assim não, levantar não, é abrir a mão assim, ó. Recebe na tua mão a espada que o Senhor põe na tua mão, Josué, para que tu guerreis, porque tu vai precisá-la no futuro. Recebe! Vai ter guerra, vai ter peleja, vai ter muralha de Jericó, mas eu vencerei todas as batalhas por ti. Eu te darei vitória em todas elas, como eu fui com Moisés. Eu serei contigo na terra. Lombra canti, relobre mi kenio lo soria. Serei contigo. Oh, Josué, tu tem visto eu descer na tenda para falar com Moisés, e tu fica ouvindo, como eu queria. Você não vê Deus se direcionando a Josué nenhuma vez enquanto Moisés está vivo, falando cara a cara com ele, diretamente com ele. Deus fala com Moisés para dizer a ele. Mas no capítulo 1, Moisés já foi. Ele vai direto falar com ele. Tá entendendo? Vai deixar de ouvir Deus por meio dos outros. Ele vai começar a falar contigo diretamente, sem precisar de vaso, sem precisar de profeta, porque vaso e profeta é só para confirmar o que Deus disse a mim sozinho. Tá entendendo? Tá entendendo? Instrumento de Deus é só para Deus confirmar o que Deus já disse a gente oculto, no secreto. Primeiro Deus fala com a gente, depois Deus usa alguém para falar com a gente, nem que seja pro sonho. Ele fala e Ele vai começar a se revelar para ti assim, falando contigo. E quando Ele usar alguém, vai ser só para confirmar. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Aguarda a visita de Deus na tua tenda. Aguarda. Ai, meu Deus. Aguarda. Aguarda as visitas de Deus na tua tenda. Tu vai ouvir a voz dele chamando o teu nome.
dizendo o que tem contigo, porque Ele te dará as tuas próprias experiências. Escute isso aqui. Todo escolhido, todo ele, irmão, carrega temores no coração. E o responsável para tirar os medos do coração dos escolhidos é Deus. Deus dissipa os temores. Deus dissipa os temores dos seus escolhidos. Quanto mais a gente se aproxima dele, menos medo a gente fica. Por isso ele está lhe dizendo: eu vou lhe trazer para perto. Eu vou lhe atrair com as minhas cordas de amor. Eu vou lhe envolver numa dimensão tão profunda. E vou dissipar os seus temores.